Ergui a camiseta também e constatei que meu corpo tinha adquirido alguma forma, apesar da magreza. A Joana foi dar mais um tapa, mas eu desviei. Mostrei a mão com a lapiseira. Antes que ela pudesse pegar, eu escondi a lapiseira atrás do corpo. A Joana odiava essas brincadeiras. Esse é um dos trechos do romance Controle, obra lançada recentemente aqui em Caxias do Sul pela escritora e professora Natália Borges Polesso, que retorna ao Café com Letras. Sempre uma honra tê-la conosco. Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite. Bom, Natália, aqui tu vais para o desafio, então, do romance. Tu já estiveste aqui em diversas oportunidades. O livro de maior vulto foi O Amor, uma coletânea de contos envolvendo relações entre lésbicas e que te rendeu, entre outros prêmios e destaques, o Jabuti, que é um dos maiores da literatura nacional. Digamos assim, ali tu viraste uma escritora fora da curva, pelo menos no contexto caxiense. E tu continuaste produzindo e aí nos brinda agora com um romance. Para além do exercício, que é muito enfatizado aqui, pelo menos por quem fez prefácio, orelha, as próprias notas de editores, enfatizam muito o desafio de ir para o romance. Então eu gostaria que tu começasses nos colocando se de fato foi tão desafiador assim ou foi mais uma sacada do editor aqui. Bom, tende-se a pensar, né, que é uma questão evolutiva, né? A gente começa escrevendo aí umas quadrinhas, uns poemas, depois a gente passa para o conto e, por último, o exercício maior seria o romance. Eu não concordo com essa perspectiva, né? Eu acho que, por exemplo, escrever poemas, para mim, é a coisa mais difícil que tem na literatura. Enfim, temos aqui grandes poetas na cidade que podem atestar isso, né? Exatamente. Mas eu gosto muito de escrever e, para mim, eu meio que encaro a literatura como um exercício contínuo, assim. Então, vou dizer, o Amora eu comecei ele em 2012, 13 e terminei em 2015, né, para publicar. Foram aí 3 anos, né. O Controle, eu comecei ele, eu acho que em 2014, devo ter terminado ele em 2015, no formato que ele tinha. E daí deixei ele engavetado, né, lancei o Amora e tal. E depois, enfim, para pensar em alguma retomada, de publicar alguma coisa, mandei o original engavetado para minha agente literária e ela falou, não, tá legal. Daí eu falei, tá legal, então vamos retrabalhar. Aí eu fiquei retrabalhando ele, digamos, mais 2 anos, assim. E eu acho que a diferença entre o conto e o romance, nesse sentido, é talvez a assiduidade que tu tem que visitar o texto, assim. Porque para escrever um romance, tu tem que estar mais em contato com os personagens. Esse romance, em especial, assim, ele me deu muito trabalho em função da linha do tempo, assim, né? Porque ele começa lá no início dos anos 90 e termina em 2014, né? Então, tem várias questões de tempo que eu precisei atentar. Eu acho que, para mim, esse foi o desafio, assim, o exercício mais difícil. De tentar... enfim, não deixar furos, né? Não criar problemas temporais e tal. E aí eu acho que isso exige uma assiduidade, assim, de contato com o texto. Não é que nem um livro de contos que tu escreve daí tu termina 1 ano depois, daí tu escreve o outro 3 meses depois. Sim. É diferente. Aí sai uma coletânea. Aqui entrando no enredo, nós temos a protagonista, Ananda. Basicamente, o livro se dá pela perspectiva dela. Toda em primeira pessoa... contando exatamente como é que eu enxergo a fulana de tal, o que tem acontecido comigo, e de fato o título do livro não é à toa. Ela tem muita dificuldade de controle sobre a própria vida, uma angústia exagerada, uma percepção. E aí o exagerado também pode ser de quem está lendo. Daqui a pouco o sujeito acha, não foi tão exagerada não, de fato a vida dela é muito difícil. Porque ela tem que lidar com transformações de quem... já tem alguns comportamentos com relação à sua melhor amiga, Joana, que demonstram, e aí no decorrer da leitura, o leitor mais atento perceberá que ela tem inclinação homoafetiva, e ela não está entendendo muito bem o porquê de algumas reações dela e do próprio ambiente, das pessoas com as quais ela convive. Paralelamente também a epilepsia.
E aí eu gostaria que tu explicasse também na tua abordagem que tu fizeste pesquisas clínicas para poder explorar também esses comportamentos epilépticos, a convulsão, ter que tomar medicação. Então a vida dela tem uma série de atribulações e o enredo é muito marcado por isso. As dificuldades dessa personagem de lidar com as suas transformações, concepções de vida e uma doença crônica. Eu acho que assim, pensando na personagem, né, é em primeira pessoa o romance. Então, e é essa pessoa que, enfim, tá pré-adolescente até a vida adulta. Acho que ser adolescente já é muito difícil, né? Os adolescentes passam por uma série de transformações. Ela ainda é diagnosticada com epilepsia. Antes disso, ela é uma criança muito ativa, ela fala, né? Eu era uma criança exemplar, gostava de fazer um monte de coisa, andava de bicicleta. E aí, de repente, a vida dela vira de cabeça para baixo por causa desse diagnóstico. A família começa a cercar, ela começa a ter problemas também de ansiedade, de depressão, de autoestima, tudo meio junto ali, né? E a questão é como que ela vai virar uma adulta passando por tudo isso e ainda tentando se pensar enquanto, né, pensar sua sexualidade, né? Porque, tá, tudo bem, ela é ali meio apaixonada pela Joana, mas é meio que uma aposta do leitor também, né? Porque em nenhum momento ela vai, né, do decorrer do livro, ela não vai revelar isso muito bem, assim. Isso tá meio que na cabeça dela, né? Ela tem um relacionamento com uma outra pessoa, né? Com o Antônio, durante o livro. É uma relação hétero, né? É, uma relação hétero, ela tá lá, né? É virtual, mas é alguma coisa, Daqui né? a pouco aquele leitor isso. mais conservador, não, mas eram só amigas íntimas e pronto, né? Pode fazer esse contraponto e fica difícil a discussão, né? Mas enfim, né? Tem uma série de problematizações mesmo com relação à sexualidade, que é algo complexo, de fato, e ainda mais para essas pessoas que não se encaixam muito dentro desse desenvolvimento normatizado, né? Enfim, que as pessoas acham que seja um desenvolvimento normal, né? Por quê, né? Quem que pautou isso? E aí, para mim, escrever foi um desafio. E eu comecei a pesquisar um monte de artigos sobre epilepsia, no PubMed, um monte de coisa, pedi para aluno meu, que é médico e tal, não sei o quê. E tá, tudo bem. Só que eu percebi que isso, na verdade, não me ajudaria em nada, né? Porque a perspectiva é da Nanda. A Nanda não é médica, né? Ela não é da área da saúde. É, claro, claro. Me ajudou a entender algumas coisas, mas o que me ajudou muito mesmo foi ter participado de fóruns e ter acompanhado canais no YouTube de pessoas com epilepsia. Que sofrem com isso, né? Isso me ajudou muito, assim, a entender, a tentar não colocar ali uma caricatura, né? Como a gente estava conversando antes do programa, não colocar ali uma lésbica ou uma epilética, mas colocar uma personagem né, que esses elementos são componentes, né, do seu caráter, enfim. Sim, acima de tudo um drama humano e que precisa ser enfrentado. Até hoje o sujeito imagina ter uma convulsão, né? É feita uma alegoria aqui na situação da bicicleta, andando de bicicleta e se espatifa no chão porque tem uma convulsão. Isso não é muito simples, né? Ainda mais para um adolescente, a ideia de ter que tomar remédio continuamente. Parece algo muito óbvio, você está doente, toma um medicamento, mas até adultos não lidam bem com isso, né? Sim. Então ali é desafiador, né? E são medicamentos que afetam muito, assim, a sua vida, a sua, sei lá, vou dizer assim, a sua sua normalidade, né, do que se espera, né, de alguém, de comportamentos, né, típicos, né, que a pessoa tenha. Isso é afetado. Eu acho que também a nossa sociedade, assim, ela não está muito preparada para acolher essas pessoas, né? A Nanda tem um monte de problemas na escola, por exemplo, né? Com os colegas e tal, tem vergonha, os colegas fazem bullying. Então tem um monte de questões aí, né? Pelo menos pela perspectiva dela, que é a única possível na leitura do livro, ainda assim existe um núcleo duro ali que o cerca e que, mal ou bem, ela demonstra um certo acolhimento. A própria Joana, existem ali o Davi. Amigos esparsos que surgem também, tem ali o próprio namorado em dado momento da história.
os pais. Então, existem pessoas que se importam com ela. Né? Sim, eu acho que a Nanda tem muitos conflitos ali dela que são internos, assim, que não refletem muito o acolhimento que ela de fato tem dessas pessoas, né? Mesmo os discursos dela e da Joana. A Joana vê ela de um jeito e ela se enxerga completamente diferente, né? Ela tem uma autoimagem muito depreciativa, né? A Nanda. E esses amigos, eles estão sempre presentes. Mesmo o Antônio, assim, apesar de ser esse relacionamento distante, ele é fundamental para algumas decisões da vida dela, né? Para dizer, olha, vai trabalhar, né? Por exemplo, tu tá aí, adulta, né? Vai fazer alguma coisa. O Davi também é um dos amigos, assim, que no início parece ser um guri meio chato, mas é um cara que vai acompanhar ela até o fim do livro, assim, né? É o cara que ela vai se confidenciar e tal. Então... E esses pontos, por exemplo, no decorrer do livro, nós temos insistentemente trechos em inglês do New Order. A propósito, inspira também a capa aqui, constituída em parceria com a Companhia das Letras, que não é pouca coisa também, Natália. Tu conseguiste aqui editar uma obra pela Companhia das Letras. Ficou muito elegante aqui a edição. E aí o texto é todo entremeado. No curso da leitura, e tem lá um trechinho em inglês, um pedacinho de letra, algo que remeta ao New Order. Depois o livro segue normalmente e por aí vai. Ele tem um pouco essa marca, essa tentativa de marca geracional também. Não sei, de um pouco fazer um retrato da minha geração, que tem vários elementos dos anos 90 e 80, e assim, eu fui uma criança dos anos 90, dos anos 80 e dos anos 90, né? Uma adolescente nos anos 90, de uma cidade do interior, onde as coisas demoravam muito para chegar. Não é como e também hoje, né? Tem aí a passagem do analógico para o digital. Então, né, apesar dela ser uma adolescente nos anos 90, New Order era uma coisa que eu ouvia muito, por exemplo, né? Acho que a Nanda talvez seja um pouco mais velha do que eu, mas talvez um ano, assim. Então, tem essa tentativa, assim, de marcar com música, com elementos do pop, da cultura, mesmo brinquedos, filmes, né? Acho que isso aparece bastante aí. Mas o New Order tem uma curiosidade, né? Esse livro ele era uma encomenda de uma coletânea de outra editora, que não saiu, que era uma coletânea de música e ficção. E aí eu fiz, não saiu, e eu falei, eu acho que eu quero levar essa história adiante, porque gostei muito, né? E a editora foi receptiva, digamos assim. Aí a Companhia das Letras foi receptiva e, bom, quando eles me mostraram a capa, né, a proposta de capa, eu fiquei muito apaixonada porque, realmente, assim, eles usaram a pintura do mesmo, não uma pintura diferente, mas do mesmo pintor que fez a capa do Power, Corruption and Lies, que é um álbum do New Order, com esse mesmo detalhe aí do Peter Seville, que é o designer, né, que, enfim, fez essas capas e que fez também aquela famosa nem sei dizer se é uma estampa, aquela famosa imagem do Unknown Pleasures, que é uma leitura de um sonar, assim, que tem algum momento aí reproduzida em forma de texto, né, no livro. Maravilha. Então, Natália, vamos fazer uma pausa aqui na rica abordagem do romance Controle e de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. As dicas do autor, recebendo aqui a escritora e professora Natália Borges Polesso. Natália, eu vou pedir que de forma breve tu também compartilhes com quem nos acompanha neste momento dicas de leitura, ou seja, o pessoal tem que correr atrás também daquele autor mais conhecido ou famoso e por aí afora. É contigo. Certo. Bom, vou deixar... Quantas dicas eu posso dar? É contigo. Bom, eu vou deixar aqui uma leitura de um livro de contos que acabou de sair pela editora Patuá, de um grande amigo meu, enfim, escritor que eu respeito muito, admiro muito, que é o Leonardo Tavares, né, o Léo Tavares, e o nome do livro é Ruibarbo do Deserto, um livro de contos.
Vou deixar outra dica também, que é o novo livro de contos da Jarid Arraes, que é Redemoinho em Dia Quente, também livro de contos. E aqui no controle, gostaria de seguir na abordagem e na evolução da narrativa que nós tentamos fazer, claro, sem contar o final, mas há objetos psicológicos, e aí eu gostaria de te questionar se foi algo de estudo ou se foi só uma estratégia narrativa, como por exemplo a bicicleta. O item da bicicleta, ou como instrumento de fuga, ou só como a protagonista, ali no caso a Nanda, está passeando e por um acaso acontecem os problemas dela envolvendo bicicleta, mas enfim, ela tem lá o primeiro ponto do ataque epiléptico com a bicicleta e depois ela é retomada. É um símbolo importante para quem for fazer uma leitura mais detida aí. Eu acho que sim. Tem uma curiosidade assim do livro. Quando eu comecei a trabalhar nesse livro, eu estava fazendo meu doutorado, uma parte do meu doutorado em Paris, e conheci uma grande amiga minha lá, né, que hoje é uma grande amiga, que é a Fernanda, Maria Fernanda, inclusive, que não é epilética, não tem nada a ver com a Nanda. Bom, mas tem o mesmo nome. Mas o nome foi uma homenagem, e a Fernanda é uma pessoa que trabalha assim com bicicleta, uma pessoa amante da bicicleta, assim, adora. Então foi meio que uma homenagem. E também achei por bem fazer uma personagem mulher, né, uma personagem menina, que tenha que possa andar de bicicleta, sabe? Às vezes a gente tem umas representações do universo, muitas aspas, feminino, que não passam por essas atividades, por exemplo, que seriam ditas assim mais de menino, de brincadeiras e tal. A primeira cena do livro é a Maria Fernanda andando de bicicleta, né? Acho que eu meti o pé no pedal e a cestinha estava batendo, né? Depois tem a pista de bicicross que eles constroem, então não é só andar de bicicleta passeando, é o bicicross junto. E é colocado com muita naturalidade, por exemplo. Eu, minha amiga, e depois lá tem 2 meninos, fomos jogar bola no prédio ao fundo, mas sem muita cerimônia, tipo, como se fizesse parte da rotina. Nós também jogamos futebol, tá, e aí, qual é o problema? É isso, essa é a tentativa, assim, de tornar isso a coisa mais natural do mundo, porque é. Porque assim é, né? E, enfim, e aí a bicicleta é retomada, né, em vários momentos. Eu acho que também na hora do acidente, da pistinha, depois ela retorna meio fantasmagórica, né, em algum momento que a Maria Fernanda a vida tá meio ruim, ela vai ver onde está a bicicleta não está mais lá, mas ela acha que vê. E aí lá no final, de novo, né, essa retomada. Eu acho que é um pouco, talvez, um resgate dessa liberdade que ela tinha na infância. Talvez a gente possa pensar nesse sentido, assim, ela tomando as rédeas de alguma coisa. Tem uma problematização que tu crias aqui, e eu já estava me esquecendo, era para eu ter te perguntado antes, mas enfim, agora me surge de novo o insight. Que é a problematização da própria vida. Que isso é muito estranho, às vezes, quando acontece com um adolescente ou com um jovem, porque não tem assim, tanta maturidade para achar que a sua vida valeu a pena ou não. Só que ela é cometida por uma doença grave, que bagunça até mais, acredito eu, pela leitura aqui, do que as descobertas relacionadas à homossexualidade. E aí ela é colocada a comparar a situação quando se torna epiléptica e quando não era. Então ali é um ponto cume, assim, que fica, mas a minha vida valeu a pena, então não vivi nada, não aproveitei. Quer dizer, é um momento de reflexão que às vezes pessoas em fase avançada se detêm a isso. E ela aqui já em tenra idade se vê confrontada por essas perguntas, esses questionamentos. Eu acho que a questão vai pesar mais assim quando ela já está um pouco mais adulta, talvez, né? E acho que o mote do livro é tudo isso, né? Que pessoa eu me tornei? Como foi que eu cheguei aqui? Para mim é meio isso, assim, a Nanda ela vai questionar que pessoa eu me tornei, né? Será que eu me tornei quem eu queria ter me tornado, né? Essa questão do romance de formação, né? Ela vai pensar sobre isso, né? Daí eu acho que as idas e vindas ficam nesse sentido. E aí eu acho que a comparação também com a infância, com a adolescência,
pesa aí, né? Porque justamente como tu disse, desde a da adolescência ali, né? Não me lembro agora se é 12, 13, 14 anos que acontece, né? Dela ser diagnosticada. Ela tem esse ponto de comparação, né? E agora, né? E a partir de agora? Como que eu cheguei até aqui, né? Será que eu vivi? Acho que isso foi o difícil de escrever um livro, esse livro, né? Como é que eu vou escrever um livro com uma protagonista que acha que não viveu? Que tipo de ação eu vou colocar ali para as pessoas não dizerem, ah, meu Deus, que chato isso aqui, pelo amor de Deus, não quero mais ler isso aqui. Claro, então era essa a questão, né? Mas precisa haver um exercício de empatia também, né? Eu acho que consegui. Ô, Natália, e outro ponto que eu ia te questionar. De novo aqui, já na contracapa, é apresentado que a proposta é trabalhar com relações homoafetivas, algo do tipo. Mas tu não trazes um livro recortado do início ao fim para isso também. De novo, é uma pergunta que eu vou te fazer, como aconteceu em obras anteriores. Os dramas muitas vezes vivenciados por homossexuais também acontecem com heterossexuais, e aqui ela experimenta as duas possibilidades também. Como é tratar dessa forma, sem chocar, ou mostrar, olha aqui, ó, o pensamento ele é universal, ele não é só, digamos assim, desse segmento. Dá para ver um esforço teu nesse sentido de universalizar as perspectivas, tanto que tu abriste o leque até para o quadro mais enfermo, o quadro de uma doença junto. Né? Eu acho que essa questão é muito íntima, assim, para mim, né? De pensar como que eu vou ser o mais honesta possível para construir uma personagem que tenha uma série de elementos em sua composição, né? Eu não quero trazer uma lésbica, eu quero trazer a Maria Fernanda. A Maria Fernanda, no caso do Controle, ela... ser humano que também é lésbica. Ela tem milhares de questões, né? Eu acho que essa é a tentativa, assim, da construção. Mesmo no Amora, assim, todas as histórias do Amora, elas têm o protagonismo de uma personagem ou de uma narradora que é lésbica, mas o recorte não é a sexualidade, muitas vezes, né? Tem um conto lá que é o Flores Ferro Retorcido, que essa é a menina, né, uma criança que quer entender uma palavra que foi dita pelos adultos, né? A mãe dela fala machorra e ela fica lá, nossa, mas o que é isso? Então a história é sobre essa criança tentar entender a implicação dessa palavra, por que os adultos usaram essa palavra. Então, enfim, eu tento pensar um pouco mais nesses conflitos, né? E não recortar uma sexualidade para mostrar ali, porque para mim não faz sentido. E um último ponto é a naturalidade de linguagem. Quer dizer, tu não popas se for necessário colocar um palavrão, um estado de ânimo, ou um algo do tipo assim, para que a narrativa flua, né? Como está sendo colocado já em primeira pessoa direto, é quase aquela linguagem corrida, né? O sujeito já imagina, de fato ela está aqui me contando, porque uma pessoa te contando uma história, às vezes terá erro de conjugação, às vezes vai ter um palavrão que escapa, por aí, né? Para mim faz sentido que dentro do pensamento da Nanda, né, ou dentro das falas dela, ela fale o mais naturalmente possível. Esse teu para mim estará aqui, por exemplo. Exato. Então é isso. Mas, Natália, nós estamos aí batendo o tempo direitinho, quando o entrevistado é bom, né, o tempo se esvai, né? Na tua saudação final, digamos assim, agora quando tu te despedires, digamos assim, de quem está nos acompanhando, só dá um recortezinho assim de como é que mudou a tua vida, porque tu passaste aí a jantar, almoçar, sair com escritores que tu só lias no jornal, acompanhava pela televisão, mas ao mesmo tempo tu também tens que te concentrar na carreira, estudar e por aí afora. Como é que tem sido a tua vida aí? Olha, eu faço muita coisa, assim, eu faço um pós-doutorado na UX, eu sou professora de literatura, de formação, assim, mestrado, doutorado, então a minha vida é escrever artigo, pesquisar, programar seminário de crítica, de teoria,
Para além disso, eu também sou tradutora, então trabalho com bastante literatura, assim, traduzo, e tu tem que, de alguma forma, alimentar a tua vida literária, né? Então eu também vou a eventos, a eventos de literatura acadêmicos ou feiras, né, literárias para falar dos livros, para, enfim, falar de todas essas questões. Sou convidada também para muitos eventos de temática LGBT ou institutos LGBT, também pela questão da militância e mesmo dentro da literatura, né? Então a minha vida é dividida em todos esses momentos, assim, até porque, né, o escritor ele fica com 10% do valor de capa de venda do livro e a gente recebe a cada 6 meses, Ou né? seja, não estás milionária ainda. Tá bem longe, né? Mas a gente vem trabalhando assim, em várias frentes para tentar levar uma vida, né, legal, assim, produzindo arte, né? Que é uma coisa que hoje está complicada. Cada vez mais difícil, né, Natália? Mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Acabamos de conversar então com a escritora e professora Natália Borges Polesso, ela que nos brindou com seu mais recente romance Controle, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos. Continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.